Olá, turma! Iremos estudar os conteúdos que serão necessários para resolvermos a atividade 39. Portanto, trabalharemos a habilidade aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Vamos destacar os seguintes elementos de um triângulo. Temos aqui vértices, pontos A, B e C, lados AB, AC e BC, ângulos internos A, B e C, ângulos externos A, B e C, representados pelas letras minúsculas. Em relação às medidas dos lados, um triângulo é classificado como triângulo escaleno, onde os seus três lados possuem medidas diferentes, triângulos isósceles, que têm dois lados congruentes, ou seja, dois lados com medidas iguais, e triângulos equiláteros, que têm aí os três lados congruentes, iguais. Em relação às medidas dos ângulos, um triângulo ele é classificado como triângulo retângulo, que tem um ângulo reto de 90 graus, triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso maior que 90 graus, e triângulo acutângulo, que só tem ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Os triângulos possuem uma propriedade particular muito interessante, relativa à soma de seus ângulos internos. Então, essa propriedade, ela garante que em qualquer triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos seja igual a 180 graus. Então, para verificarmos essa afirmação, consideramos aí a figura, deste triângulo, com ângulos internos A, E e O, que possui a seguinte propriedade: ângulo A mais ângulo E mais ângulo O, que é igual a 180 graus. Então, vamos fazer aqui dois exemplos para compreendermos melhor. Exemplo 1. O valor de x no triângulo AEOE. Seguindo aqui a propriedade citada acima, temos ângulo A 100 graus mais x, que é o ângulo E, que é o que nós queremos descobrir, mais 30, que é o ângulo O, igual a 180 graus. Resolvendo a equação, vai ficar x é igual a 180 menos 130, porque 130 estava no primeiro membro positivo, passa para o segundo negativo. Então, x é igual a 50 graus. 2. Encontre o valor do ângulo x. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, mais outro de 30 graus, mais x, que é o que nós queremos descobrir, igual a 180. Então, 90 mais 30, 120, mais x, igual a 180. X é igual a 180, 120 está positivo, aqui, então passa para o segundo membro negativo. Então, 180 menos 120 é igual a 60 graus. Temos os ângulos externos também, Então, vamos verificar aqui que os ângulos externos são aqueles formados, por um lado do polígono e pelo prolongamento deste polígono, pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Consecutivos, gente, porque esses dois ângulos, eles possuem o mesmo vértice e um lado comum, Então, vamos para a resolução desta questão. Percebemos que o ângulo x
e o 75, eles formam juntos um ângulo raso que equivale a 180 graus. Então, a questão está pedindo para encontrarmos o valor do ângulo x, y e z. Então, resolvendo a equação, x mais 75 é igual a 180. X é igual a 180 menos 75, x é igual a 105 graus. O ângulo y e o de 120, assim como os outros dois acima, somados, vão formar um ângulo de 180. Então, resolvendo a equação, x mais 120 é igual a 180. Perdão, y igual a 180 menos 120. Y é igual a 60 graus. Só que agora conhecemos x e y. Então, podemos realizar a soma dos ângulos internos, que equivale a 180 graus, a fim de descobrirmos o valor da incógnita z. Então, façamos x mais y mais z igual a 180. Então, o valor de x nós já encontramos, que é 105, mais o valor de y também encontramos, que é 60, mais z que queremos encontrar, que é igual a 180. Z é igual a 180 menos 165, porque 105 mais 60 dá 165. Fazendo a subtração, 180 menos 165 é igual a 15 graus. Vamos agora aprender alguns conceitos de mediana, bissetriz, altura e mediatriz de um triângulo. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, nós temos bissetriz de um triângulo, que é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, que vai dividir o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Observe a figura. Mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio desse segmento. Já a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com seu prolongamento. E vamos agora resolver uma questão, tá, relacionada com a bissetriz, tá, de um triângulo. Então, no triângulo MPQ, MX e PY são bissetrizes. Calcule as medidas de A, B e C. Então, só relembrando, né, que a bissetriz é a semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, em dois ângulos iguais. Como MX e PY são bissetrizes, então, gente, o ângulo P mede 70 graus. Porque, gente, de um lado eu tenho um ângulo 35, do outro eu vou ter também, tá, um ângulo de 35 graus. Então, eu junto e formo um ângulo de 70 graus. E o ângulo M mede 60, porque de um lado eu tenho 30, então do outro vou ter 30 também. E para calcularmos B, vamos considerar o triângulo PMX. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, vamos fazer o seguinte: 70, né, porque nós pegamos aí P, mais 30 de um ângulo de um lado de M, mais B, que é igual a 180. Então, B é igual a 180 menos 100. B é igual a 80. Vamos calcular
a medida do ângulo C. Vamos considerar aqui o triângulo com ângulos 35, B e C. 35 mais B mais C, que é igual a 180. Então, 35 mais B, que nós já descobrimos, né, que é 80, mais C, que é igual a 180. Resolvendo, a equação C é igual a 65. E por último, vamos resolver aqui, vamos descobrir as medidas, né, do ângulo A. Já temos aqui 35, né, mais 30. Por quê, gente? Porque consideramos aqui metade, certo? Aqui P dividido por 2, que é 35, mais M também, que é 30, pegamos só aí a metade, mais A, que é igual a 180. Então, resolvendo a equação, A é igual a 115. Então, as medidas de A, B e C já foram encontradas. A vale 115 graus, B 80 graus e C 65 graus. Obrigada pela atenção.